nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Boa noite a todos. Hoje, 3 de outubro, há 210 anos atrás, no dia 3 de outubro de 1804, reencarnava em nossos meios Leon Hippolyte Rivail de Misard, conhecido por nós por Allan Kardec. Um espírito bastante evoluído que reencarnou em nossos meios para nos trazer novas elucidações a respeito da nossa própria vida, a respeito da continuidade da vida, falando por que viemos, por que estamos aqui e qual será o nosso futuro. Kardec, um espírito escolhido por Jesus, que antes da sua reencarnação teve com ele se preparando para esse empreendimento da divulgação e de trazer novas elucidações a cada um de nós sobre a sobrevivência da alma, a continuidade da vida, porque nós estamos aqui nesse planeta. Kardec já há algumas centenas de anos anteriores já estava se preparando para essa missão, em que na Gália Antiga, hoje parte do território francês, ele foi um sacerdote, um druida, e que também naquela época já falava sobre a sobrevivência da alma. No ano de 1500 e pouco. E ele teve outras encarnações intermediárias, pelo menos mais 2, até reencarnar na França, em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804. Que só foi desenvolver ou se envolver com os espíritos ou com a doutrina espírita quando ele completou 50 anos. E em 1857, ele editou o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que inclusive vai ser objeto da nossa explanação de hoje, trazendo essas elucidações aos nossos corações. Na verdade, ele ficou 50 anos se preparando para esse momento de editar esses livros, e nós sabemos que ele ficou escondido das trevas, porque as trevas até hoje perseguem os homens de bem, os homens que têm o coração puro, que promovem, a evolução dos seres humanos na Terra. A mesma coisa aconteceu com Chico Xavier, que teve que se esconder muitos anos das trevas, foi programado uma série de coisas na sua reencarnação e houve uma mudança para que os espíritos inferiores não o perseguissem. Então Kardec hoje
nós estamos fazendo uma elucidação do seu nascimento, que ocorreu há 210 anos atrás, e que os seus conhecimentos, as suas elucidações, até hoje, continua desconhecida. A gente não conhece os ensinamentos que Kardec trouxe até nós. E podemos dizer mais que, pela sua inteligência, pelo um espírito especial, foi selecionado o pai e a mãe para que ele pudesse reencarnar em nossos meios, porque a sua caixa craniana, o seu cérebro, é diferente do nosso. Como Chico Xavier também teve uma seleção de pai e mãe, para que ele pudesse reencarnar e tivesse o desenvolvimento desses livros que ele nos trouxe. Kardec, como Chico Xavier, seus livros ainda são desconhecidos no meio espírita. Hoje nós vamos comentar aqui uma parte do Livro dos Espíritos, parte segunda, ali o capítulo número 4. Mundos transitórios. A inteligência de Kardec era tão desenvolvida que ele colocou temas no Livro dos Espíritos que muitas vezes nós temos dificuldade até hoje de entendimento. Como a gente fala da sobrevivência da alma, sobrevivência do espírito, que nós estamos apenas de passagem pelo plano terreno, nós estamos transitando na Terra com as dificuldades que nós encontramos diárias, né? Na reencarnação toda, na nossa vida toda, é para que a gente possa aprender a lei divina, a lei de Deus. Essa lei divina, essa lei de Deus, ela está dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento. E nós, como somos espíritos imperfeitos, a gente só está entendendo essa lei, só está compreendendo essa lei à medida que nós vamos passando por dificuldades, à medida que nós vamos sentindo na pele que a lei divina é uma lei diferente, não é a nossa lei, não é lei de vingança, não é lei de orgulho, não é lei de vaidade, né? A gente vê no noticiário da televisão, do jornal, só vê coisa ruim, você não vê uma coisa boa. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, quando fala aqui de mundos transitórios, significa que nós temos a sobrevivência da alma. Quando desencarnamos, que esse é o termo correto, desencarnar é deixar o corpo físico, que é uma embalagem do nosso espírito, como se fosse uma roupa. A gente troca de roupa, troca de corpo, desencarna. Quando desencarnamos, o nosso espírito, juntamente com o perispírito, hoje nós temos que falar que passamos por uma nova dimensão. É uma dimensão próxima à crosta da Terra. E aqui, nesse capítulo que nós estamos falando hoje,
capítulo 4, fala sobre os mundos, o mundo transitório. Ele dá a entender que são mundos estéreis, como a Lua. Os cientistas pesquisam a Lua, falam da Lua. Na Lua não tem nada. A gente pensa que não tem nada. Não tem água, não tem árvore, não tem... A natureza lunar é diferente do planeta Terra. Que, inclusive, nós estamos recebendo o reverso da natureza pela ação do homem. Estamos passando esse ano um ano difícil, de seca, né? Que muitas cidades aí ficaram sem água. A cidade de São Paulo, com 8 milhões de habitantes, está prestes a ficar sem água. Eles estão buscando água em todo quanto é lugar. Mas isso é o reverso da natureza. O homem não respeitou a natureza. Mas nesses mundos transitórios, que são mundos considerados estéreis, ele deu esse entendimento. A natureza nesses mundos são diferentes. Os espíritos que para lá se dirigem estão em estágios transitórios também, como nós estamos aqui. Estão de passagem. E esses espíritos estão em desenvolvimento. A nossa reencarnação, a nossa vida aqui, além da necessidade de aprendermos a lei de Deus, a lei divina, é para o nosso progresso individual. Progresso da humanidade, ela é coletiva, mas o progresso individual é conquistado por cada um de nós. O sofrimento que a gente tem para que a gente possa entender a lei de Deus, possa compreender essa lei de Deus. Essa lei, como ela está dentro de nós, dentro do nosso coração, nós estamos colocando ela para fora, estamos desabrochando essa lei. E nesses mundos estéreis, os espíritos não têm corpo igual ao nosso. Então, se nós formos estudarmos a doutrina espírita mais profundamente, nós vamos entender que na desencarnação nós deixamos o nosso espírito juntamente com o nosso perispírito. E com esse conjunto de espírito e perispírito é que nós vamos nos transportar para as novas dimensões. A primeira dimensão, quando a gente desencarna, que a gente vai se situar, ela é muito parecida com a nossa convivência conosco. A gente não vai encontrar muita diferença. Os espíritas, muitos deles têm a ideia de que desencarnando, entendendo um pouco, compreendendo um pouco da doutrina espírita, vai a lugares maravilhosos, vai encontrar a perfeição, vai encontrar as coisas boas. Não é nada disso. A pessoa que leva no seu coração sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, continua a mesma coisa no mundo espiritual, na dimensão próxima, que é eles falam, inclusive os espíritos têm falado para nós, que eles são encarnados, igual a nós, de terem um perispírito tão grosseiro igual ao nosso. Embora a gente não veja esse perispírito ou os espíritos, nós estamos aqui com vários companheiros desencarnados, lotando todas essas cadeiras vazias, nos escutando, a gente não vê, porque eles estão em outra dimensão.
mas são espíritos que se consideram como se fossem encarnados, porque a dificuldade que é encontrada nessa dimensão é igual à nossa. Não vai facilitar muita coisa, não. Existe diferença. Sim, existe diferença, sim. Não tanto quanto a gente possa imaginar. Então, nesses mundos estéreis, ele quis tratar desse assunto em 5 perguntas que são destinadas, ele traçou aqui um esboço, porque nós estamos falando de dimensões, então ele fez um esboço de que nós, ao desencarnarmos, nós podemos habitar diferentes mundos, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que no planeta Terra, planeta que nós habitamos, que é a nossa casa hoje, existem várias dimensões. A população de espíritos desencarnados hoje gira em torno de 30 milhões, vamos falar assim, de pessoas, sendo que encarnados são 7 bilhões. Nós temos 30 bilhões de desencarnados com 7 bilhões encarnados. Então a diferença é muito grande. Esses espíritos estão nas dimensões que rodeiam o planeta Terra. Muitos estão chegando para a reencarnação, porque nós estamos num estágio de transição. O planeta Terra está se preparando para uma nova etapa de mundo regenerador, que nós vamos encontrar isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse mundo regenerador são espíritos um pouco mais evoluídos que nós somos. Ainda tem os defeitos que nós temos, o orgulho, a vaidade, os ciúmes, né? Mas em menor dimensão. Nós aqui encarnados hoje, nós damos muito ênfase a essas imperfeições morais. Abaixo de nós existem, não dá para entender? Abaixo de nós existem 2 dimensões, onde vivem almas, espíritos. Não dá para entender? Como o peixe vive dentro d'água? É o meio ambiente dele. São as dimensões abaixo do nosso solo, são dimensões que são o meio ambiente de vários tipos de espíritos. Espíritos que estão mais arraigados ao mal. Temos mais dimensões acima. Então, esses espíritos, eles estão nessa dimensão de acordo com a sua necessidade. Então, como eu falei, nós estamos recebendo espíritos mais evoluídos que são candidatos à reencarnação para melhorar o nosso planeta. E aqueles que estão arraigados no mal serão banidos, serão tirados da esfera do planeta Terra, que já é um processo que já vem há algum tempo, mas agora está se acelerando, que serão transmigrados, serão levados para outros destinos. E haverá uma seleção. Existe um planeta que já vem se aproximando da Terra. Isso os cientistas já, inclusive, detectaram esse planeta, e que ele receberá a maioria dos espíritos que serão degradados do planeta Terra. Nem todos irão para esse planeta.
mas é uma separação onde nós não teremos mais contato com a nossa família, porque se a gente formos falar da nossa família, a nossa família material, a nossa família espiritual, que é um vínculo que nós vamos tendo diante das vidas sucessivas, a gente reencarna sempre no mesmo grupo de pessoas, né, para que tenha o objetivo da evolução que nós necessitamos. Então existem espíritos que estão chegando de outras esferas espirituais, que também estão recebendo o degredo dessas esferas e serão candidatos à reencarnação aqui, e outros que serão tirados. Essa é uma lei divina irrevogável. Essa é uma lei divina que nós não temos como impedir. As trevas, vocês veem aí, que parece que o mundo está acabando, né? Vocês veem aí que os bandidos estão dominando as coisas, né? E nesses últimos 3 dias lá, eles estão querendo ver se acaba com a eleição lá no Rio de Janeiro. De ontem para cá. Mas não é isso não. É que esses espíritos são os candidatos ao degredo, à transmigração. Eles serão banidos daqui, para que a gente possa melhorar o nosso ambiente. Nós temos que confiar em Jesus, temos que confiar nos ensinamentos, principalmente nos ensinamentos de Kardec. E é isso que eu gostaria de deixar hoje sobre os mundos transitórios, que são mundos destinados a espíritos que estão com finalidade de evoluir e que ficarão retidos nesses mundos por um determinado período, em que eles não terão o corpo físico igual ao nosso, mas são providos de espírito e do perispírito.